E a mensagem dessa noite, ela teve uma experiência bem particular na minha vida. E a segunda vez que eu passei por uma experiência desse tipo foi nessa semana, né, que passou. Foi uma mensagem, um texto onde Deus me direcionou através de um sonho. E isso aconteceu uma outra vez no ano de 2012. No ano de 2012 eu lembro que eu sonhei e Deus me dizia no sonho que eu tinha que pregar no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, que é o episódio onde Eliseu multiplica o azeite de uma viúva. E no sonho Deus me dizia o texto e o tema da mensagem, que o tema era "Há um milagre em sua casa". Então essa mensagem que eu preguei lá em 2012, ela foi resultado de um sonho. E eu acordei, aquilo ficou na cabeça. Eu tenho que pregar em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. O tema da mensagem tem que ser "Há um milagre em sua casa". E na época eu preguei nesse texto e sobre esse tema. Essa semana que passou aconteceu algo bem semelhante. Eu tirei uma semana de férias com a minha família. Estávamos na casa da minha sogra, lá em Rio das Ostras. Estávamos dormindo todos juntos no chão da sala. E eu acordei de madrugada e acordei tendo acabado de sonhar. E no sonho algo me dizia: você tem que pregar uma mensagem em Mateus capítulo 10, versículo 16. Aí eu acordei com aquilo: você tem que pregar em Mateus 10, 16. Aí eu peguei o celular: meu Deus, o que está em Mateus 10, 16? Aí estava lá: estou vos enviando, Jesus falando aos seus discípulos, estou os enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Aí eu li aquilo e dormi de novo. Acordei e não falei nada com ninguém. A Lívia não gosta disso, detesta disso, mas eu não falei nada com ninguém. E guardei isso até hoje. Estou compartilhando aqui com os irmãos. E aquilo ficou, né? Eu tenho que pregar em Mateus capítulo 10, versículo 16. Me desliguei um pouco disso lá. E essa semana, quando vim para preparar, né, as mensagens dessa semana, foi inevitável não preparar uma mensagem nesse texto. Mateus capítulo 10, versículo 16. Se você me perguntar: pastor, mas o que isso quer dizer? Eu não sei te responder. Tá? Pode ser algo que Deus queira falar comigo. Pode ser algo que Deus queira usar minha vida para falar com você. Pode ser algo que Deus queira falar com a igreja. Pode ser algo que a gente não consiga entender agora, mas seja uma palavra para que mais à frente ela faça sentido, como às vezes acontece, tá? Mas nós vamos pregar. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 16. Vamos ler juntos? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você pode fechar seus olhos? Pai, por misericórdia e por graça, nós oramos ao Senhor. Nós entendemos que essa é uma palavra que ela vem diretamente do Senhor. E por misericórdia e graça, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos ajude a entender essa palavra, aplique no nosso coração, mas que a nossa vida a partir dela venha glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, irmãos, nós não duvidamos, né, que as mensagens que são ministradas são mensagens que vêm do coração do Senhor, mas quando acontece algo desse tipo, a gente tem, né, de uma forma mais clara, o entendimento de que Deus está nos direcionando para algo muito específico, e nesse caso aqui, para essa palavra que nós lemos em Mateus capítulo 10, versículo 16. Bom, irmãos, não dá para a gente pegar esse texto e deixá-lo solto, né?
Então eu chegar aqui e falar sobre prudente como serpente, simples como pomba, sem não antes analisar o contexto desse texto. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, nós vamos fazer alguns exercícios aqui. Outra coisa, irmãos, é bem provável que essa mensagem não termine hoje, tá? A gente talvez continue na próxima quinta, uma vez que eu vou ser mais detalhista nela. Então nós vamos fazer alguns exercícios aqui. E o primeiro deles, irmãos, é entender o que quer dizer esse texto, qual é o contexto dele. Como nós costumamos dizer, qual é o pano de fundo em que essas palavras foram ditas, para quem foram ditas, em que contexto foram ditas, por que foram ditas, com qual propósito foram ditas. É fundamental de que antes da gente fazer qualquer aplicação sobre ela, a gente busque entender o contexto dela. E eu quero nesse momento agora falar um pouquinho sobre o contexto desse texto. Esse texto, irmãos, é o momento em que Jesus está chamando os seus discípulos e os comissionando, direcionando-os para uma missão. O evangelista Mateus faz essa narrativa em Mateus capítulo 10, tá? Se você quiser fazer algumas anotações, você fica à vontade. Se não tiver caneta, tem caneta ali atrás, você pode levantar e pegar. Então assim, o evangelista Mateus, ele faz esse comentário no capítulo 10 de Mateus. Marcos vai narrar, vai fazer essa mesma narrativa lá em Marcos capítulo 6, e Lucas vai fazer essa mesma narrativa lá em Lucas, se eu não estou enganado, capítulo 9. Então os evangelhos chamados sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam essa narrativa, onde Jesus chama os seus discípulos e os comissiona, envia-os de 2 em 2 para anunciar e proclamar a mensagem do reino. Jesus os chama, os envia e os envia concedendo a eles autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar doentes, e que através dessa autoridade eles possam até declarar a paz em algumas casas ou em outras não. Jesus diz a ele, se a casa for digna da paz, que vocês deixem a paz, senão vocês sacudam os pés, as poeiras, vão embora dessa casa, e que a paz vá junto com vocês e não fique ali. Então Jesus está comissionando os discípulos, Jesus está os enviando, os concedendo autoridade, mas Jesus está os advertindo. E esse versículo que eu fui direcionado através de sonho é justamente uma advertência. Vocês vão fazer tudo isso, mas ao fazerem isso, e isso que é interessante, ao realizarem a obra para o qual eu estou os enviando, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus está advertindo os seus discípulos em relação a isso. Essa advertência é fácil de entender. O mundo ele sempre foi e sempre será hostil em relação ao Evangelho. Então Jesus está enviando esses discípulos para anunciar a mensagem do reino, mas está os advertindo. Só que essa advertência, irmãos, ela não é nem um tanto, ela é uma advertência antagônica, ela é uma advertência que ela se contrapõe. Porque o Senhor Jesus utiliza de uma analogia onde ele fala de serpentes e pombas, onde ele fala de prudente e simples. E isso tem muita diferença. Exemplo, quando a gente pensa em serpente, a gente pensa em quê? Em algo ruim, em algo maligno. Na Bíblia, a serpente desde o Gênesis, um animal muito usado, na figura de Satanás. Nós temos como expressão no meio cristão, que nós iremos esmagar a cabeça da serpente. Então a serpente ela tem um contexto aqui negativo, maligno. E pomba, o contrário. Pomba tem um contexto de paz. Entre vários símbolos que podemos
direcionar o Espírito Santo, um deles, a pomba. Então, o Senhor Jesus usa de uma analogia para fazer essa advertência, uma analogia antagônica. Prudente quer dizer astuto. Em outras traduções você vai ver a expressão: portanto, sejam astutos como as serpentes. E você vai ver em outras traduções: sejam inofensivos quanto a pomba ou as pombas. Então, analisar astuto e inofensivo é entender que são características que se contrapõem. Mas fica claro, irmãos, que Jesus está fazendo essa advertência a quem Ele está enviando para a obra. Num contexto literal, essas palavras são aos seus discípulos. Mas por ser palavra de Deus, essas palavras são a nós, discípulos do Senhor Jesus, hoje. É como se eu e você fôssemos inseridos nessa palavra. Olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, e simples como as pombas. Essa palavra nos faz entender, irmãos, que a missão que nós temos a desempenhar no reino de Deus exige de nós prudência e simplicidade. Exige de nós características da serpente, características das pombas. Exige de nós um exercício, uma tarefa de conciliar. Ou seja, não é ser só serpente, e também não é ser só pomba. Não é ser só prudente, mas também não é ser só simples. É conseguir dosar na minha e na sua vida prudência e simplicidade. No segundo momento, eu quero destacar algumas características desses dois animais, para que a gente mais à frente possa fazer uma aplicação. Então quero nesse momento agora, já tendo falado um pouco do contexto, eu quero falar um pouquinho desses dois animais, ou seja, da serpente e da pomba. E eu separei algumas informações aqui sobre a serpente, e separei algumas informações aqui sobre a pomba. Logicamente que eu não vou esgotar, não vou fazer uma aula de biologia aqui, eu vou apenas fazer alguns comentários de algumas características desses animais que servirão para as nossas aplicações. Bom, começando pela serpente, irmãos, ela é um animal de sangue frio, e uma forte característica da serpente é o estado de alerta. É o estado de alerta. Você não precisa ser, conhecedor de cobras e serpentes para saber que uma serpente ela está sempre ou quase sempre alerta. Ela dorme, por exemplo, enrolada, mas ela está sempre pronta para dar o bote. Então grave isso, uma serpente ela está sempre alerta. Uma outra característica da serpente, irmãos, é que ela não possui orelha, mas quando alguém vem se aproximando, a vibração do solo ativa o seu esqueleto e faz com que ela perceba que alguém está se aproximando. É uma outra característica da serpente. Grave uma terceira característica, é a sua visão, principalmente na parte escura, no escuro, porque seus olhos possuem infravermelho. Então ela é capaz de enxergar aquilo que a maioria dos animais não são capazes de ver, por possuir o infravermelho nos seus olhos. E a quarta característica que eu quero separar da serpente é que ela possui escamas, e ela troca de tempo em tempo essas escamas. Com isso ela se renova. Eu falei que seriam 4, mas tem mais uma característica da serpente: ela vive escondida. Você pode ir num lugar que tenha muitas serpentes,
ela não vai estar ali visível, ela não vai se mostrar para você. Então quero repetir aqui essas características que eu separei da serpente, para que você possa memorizar. O seu estado de alerta, a sua capacidade de perceber quando alguém se aproxima, a sua visão diferenciada que a faz enxergar aquilo que outros animais não são capazes de ver no escuro, as suas escamas que fazem com que ela se renove, e o fato dela viver escondida, não se colocando à mostra, não se mostrando com facilidade às pessoas. E a pomba, irmãos? Bom, não sei quantos, a pomba já é mais familiar a nós, né? Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, às vezes a gente lembra dos nossos pais e lembra de cada maluquice, né? Meu pai cismou uma época de meio que cultivar pombo. E eu lembro que eu era criança, tinha muito pombo lá em casa. Tinha uma varanda nos fundos e aqueles bichos ficavam tudo lá, irmãos. Eu acho que tinha uns 200 pombos lá. E era muito, muito pombo. Não se escandalize, nem se horrorize com o que eu vou dizer. Até comer pombo eu comi quando era criança, irmãos. Até comer pombo eu já comi quando era criança. E o pombo, ele é um ser que nós conhecemos e a gente sabe como é que ele é. A gente sabe, inclusive, que hoje ele é um bicho que você deve se afastar porque ele transmite muitas doenças. Ele não é grande, ele tem aí no máximo 30 centímetros de tamanho. Mas ele tem algumas características interessantes para nós. A primeira é que quando ele nasce, ele é totalmente dependente dos pais. Nasceu lá, quebrou um ovinho, nasceu lá um filhotinho de pombo. Ele é totalmente dependente dos pais por um tempo da sua vida, até que ele tenha condições de tomar conta de si mesmo. Ele não é um ser exigente, ele se adapta em qualquer lugar. No frio você vê pombo, no calor você vê pombo, na chuva você vê pombo, no sol você vê pombo. Então você vai ver pombo em qualquer lugar, porque ele se adapta em qualquer lugar. E ele não tem muitas complicações, como eu falei da serpente. Ele não tem infravermelho nos olhos, ele não percebe sensor de quem está chegando, ele não fica em alerta. Não, ele é simples. E eu repito, irmão, Jesus está dizendo para os seus discípulos: na vida cristã vocês precisam ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E eu quero agora, feito essa introdução, fazer algumas aplicações para nós. E vou, se o tempo nos permitir, fazer algumas aplicações hoje em relação à serpente, em relação à prudência. Porque que Jesus diz para os seus discípulos e qual a importância de nós sermos prudentes como as serpentes. E se der para concluir essa parte hoje, na outra quinta-feira a gente fala por que nós devemos ser simples como as pombas e por que Jesus disse isso para os seus discípulos. Então, irmãos, tentando interpretar o texto e trazer algumas aplicações para nós nessa noite. Entendo, irmãos, que Jesus disse aos seus discípulos: sejam prudentes como as serpentes, e serve também de lição para cada um de nós, porque um crente ele precisa viver em constante vigilância. É a primeira aplicação que nós tiramos a partir da serpente para a nossa vida, é que um crente precisa viver em constante vigilância, prudente como a serpente, pela necessidade de vivermos em constante vigilância. Como eu disse aqui, a serpente, ela percebe através dos passos que alguém está chegando, que essa pessoa está chegando. Rapidamente ela consegue identificar, ainda que não tenha ouvidos, que alguém está se aproximando dela. Ela dorme enrolada, mas ela dorme pronta para dar um bote se for necessário, porque ela é alguém que vive em constante vigilância. O que isso quer dizer? Quer dizer que dificilmente ou quase nunca você vai encontrar uma serpente distraída.
Sabe aquela serpente que está aqui, mas está com a cabeça no mundo da lua, não está pensando no que está acontecendo, não está vendo nada ao seu redor, está indiferente a tudo, não está percebendo nada do que está acontecendo? Dificilmente você vai encontrar uma serpente assim. A serpente, ela não vive distraída. E nós, irmãos, e por que Jesus disse aos seus discípulos? Por que precisamos ser prudentes como a serpente? Porque precisamos viver em constante vigilância. Porque ao contrário da serpente, irmão, nós temos uma facilidade muito grande de sermos levados pela distração. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, um texto muito conhecido por todos nós. A palavra de Deus vai dizendo: sejam sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então a palavra de Deus nos atesta, irmãos, a importância de nós sermos vigilantes. E sendo vigilantes, estaremos seguindo a recomendação de Jesus, sendo prudentes como a serpente, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Quero que esse versículo fique ali fixado, para que a gente rapidamente possa analisá-lo e tirar algumas lições desse versículo para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, te convido a olhar rapidamente para esse versículo, é que ele nos fala claramente qual é a identidade do nosso adversário. Ele nos diz claramente quem é o nosso adversário. Quem é o nosso adversário, irmãos? O diabo. O texto, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente, ela nos dá a identidade do nosso adversário. O nosso adversário é o diabo. Olha, o nosso adversário não são as pessoas. Como diz a palavra de Deus, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra as autoridades e os governos do reino das trevas. O nosso adversário, irmãos, é o diabo, aquele que é ladrão, aquele que é destruidor, aquele que vem para roubar, matar e destruir. Então quando o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu estou enviando vocês numa missão, uma missão de viver o Evangelho, de proclamar o Evangelho, uma missão do reino de Deus, vocês precisam ser prudentes como a serpente. E a única forma de ser prudente como a serpente é ser vigilante, porque o diabo é o nosso adversário. E ainda, além dele ser o nosso adversário, esse versículo também nos responde, ele tem estratégias, irmãos. Ele tem estratégias. Exemplo, ele anda ao nosso derredor. Quem anda ao derredor, grava isso, anda buscando brechas. Quem anda ao derredor, anda em busca de oportunidades. E o único que pode dar ou não as brechas, dar ou não as oportunidades, somos nós. Somos nós que decidimos se damos abertura, se damos espaço ou não para esse que é nosso adversário, para esse que está ao nosso derredor. O versículo diz ainda que ele brama como um leão. Quantos aqui já ouviram o rugido de um leão? Não é nada muito confortável. Ainda que você veja de um outro lado da grade, né? Que eu não acredito que alguém já tenha visto sem ser do outro lado da grade, aquilo chega a tremer suas pernas. Basta você ir num zoológico e se ele cismar de levantar lá e colocar aquela pose que ele coloca, e ele rugir, dificilmente você não vai se assustar, embora saiba que ele não pode vir ao seu encontro, porque tem uma grade separando você e ele. Só que tem uma característica muito interessante na vida do leão. Sabe por que ele ruge? Ele não ruge para poder pegar a presa. Quando ele vai pegar a presa, não tem rugido. Quando ele vai pegar a presa, ele corre, pega a presa e acabou. Ele ruge para intimidar a presa. E vai dizendo, né, o reino animal, que ele ruge para fazer com que a sua presa saia do grupo e se isole e vá para um local sozinho, porque indo para um local sozinho ele tem muito mais facilidade de dar o seu ataque e pegar a presa.
Então ele ruge para intimidar a presa, e ele ruge para que a presa saia do grupo, para desviá-la do grupo. Não é à toa, queridos, que a palavra de Deus vai nos dizendo que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, porque ele quer intimidar você. Porque ele não apenas quer intimidar você, ele quer tirar você do grupo, ele quer tirar você da comunhão, porque tirando você da comunhão, você se torna presa fácil para ele. E além dele ter a estratégia, irmãos, de andar ao derredor e rugir como leão, ele deseja tragar e devorar. Não sei se você já se deu conta disso, mas o diabo ele não quer fazer carinho em você não. O diabo ele não quer só dar uma atrapalhadinha na sua vida não. Ele quer destruir. Se ele puder levar você ao fundo do poço, ao pior estágio que você como um ser humano possa levar, é lá que ele quer te levar. Olha, a vergonha que ele busca ou deseja causar na sua vida, não é aquela vergonha só de te deixar você com as bochechas vermelhas, não. É uma vergonha de acabar com a sua reputação, é uma vergonha de desmoralizar você, de envergonhar você diante de quem você convive, diante daquilo que você é. Então quem é vigilante, irmãos, e se Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles devem ser prudentes como a serpente, é porque eles precisam ser vigilantes, porque quem é vigilante espera de olhos abertos, caminha de olhos abertos, não caminha na distração. Irmão, sabe qual, sem sombra de dúvida, isso aqui que eu vou dizer, sabe qual as maiores armas do diabo nos dias atuais? Distração. Pensa em todas as formas que o diabo hoje ataca a igreja, ataca a vida de um crente. Uma das maiores armas que ele tem usado, distração. Sabe o que tem acabado com a vida espiritual de muitos crentes? Distração. Sabe qual tem sido a principal brecha, não vou dizer nem brecha, porta para que o diabo entre na vida de alguém, entre na casa de alguém e destrua a vida de alguém? Distração. O mundo tem procurado distrair a igreja, o mundo e aquilo que o mundo oferece tem procurado distrair a vida dos crentes, e são muitos os crentes que não têm sido prudentes como serpente, porque não estão vigiando e estão vivendo uma vida de distração. Não sei quanto tempo você tem de vida cristã, mas quando a gente olha para trás, a gente vê claramente quando que essa distração começou a ganhar força no reino espiritual. Tantas coisas mudando, irmãos, tantas coisas acontecendo na vida da igreja, tanta coisa nos últimos anos. Quando a gente olha para trás, a gente vê claramente a distração sendo uma arma muito grande do diabo para destruir a igreja, para destruir as famílias, para destruir as vidas cristãs. Distração. Ser vigilante, irmãos, é ser como Neemias, que no momento decisivo da batalha, ele colocou metade da sua equipe trabalhando e metade da sua equipe empunhando as armas, porque ele entendia que naquele momento crucial ele não poderia se distrair. Essa é a nossa primeira lição. A segunda, irmãos, é um crente prudente como a serpente. É um crente que enxerga aquilo que só se discerne espiritualmente. E eu quero me remeter agora ao exemplo da serpente que eu acabei de dizer na introdução, que é através da sua habilidade, do seu talento que ela tem em relação à sua visão,
ela consegue no escuro enxergar aquilo que a maioria dos animais não enxergam. Então, quando no meio de vários animais, vários estão no escuro não enxergando nada, ela está no escuro enxergando muitas coisas que muitos não conseguem ver, em função dessa vantagem que ela tem. E isso na vida espiritual se chama discernimento, que nós já falamos muito aqui, falamos muito inclusive na série que pregamos sobre cobertura espiritual. Então, um crente prudente como a serpente é um crente que enxerga aquilo que só se discerne espiritualmente, porque no reino de Deus, irmãos, na vida espiritual existem coisas que só se discernem espiritualmente. Você crê nisso? Poderia usar vários exemplos aqui para isso, mas o exemplo que Deus colocou no meu coração para esse tópico aqui é Atos capítulo 2. Te convido a abrir sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículos de 12 a 21. Para a gente falar um pouquinho de discernimento e tirar algumas lições para a nossa vida. Abra aí sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículos de 12 ao 22. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns todavia zombavam deles e diziam-lhes: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui. O que está acontecendo aqui? E o que isso tem a ver com discernimento? Atos capítulo 2, você sabe muito bem, é o cumprimento de uma promessa feita pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Quando ele diz: não se ausentem de Jerusalém, mas permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos. E eles ficam ali em Jerusalém aguardando o cumprimento dessa promessa, e acontece no Pentecoste a descida do Espírito Santo. E com manifestação desse Espírito Santo, os crentes em Cristo Jesus começam a falar noutras línguas, e o Espírito Santo também concede àqueles que estavam ali de outras regiões a capacidade e o dom de entender aquilo que estava sendo dito. E há um mover do Espírito Santo ali, naquele lugar. E quando isso acontece, existiam ali também muitos que não haviam se convertido. Tanto que logo depois Pedro vai pregar um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Então, ao mesmo tempo que tem a igreja do Senhor Jesus ali, tem um grupo de pessoas que não haviam se convertido. Então, quando eles olham aquilo que acontece no meio da igreja, eles não têm o quê? Eles não têm discernimento, porque os olhos deles estão fechados para isso, e eles não conseguem enxergar. Entendem isso? Quem está enxergando e entendendo aquilo que está acontecendo? A igreja. Os crentes em Cristo Jesus, porque estavam ali debaixo de uma promessa, entenderam que aquilo era um derramar do Espírito Santo de Deus. Mas quem não é, não tem o discernimento. Então Pedro pega a palavra para falar o quê? Não é nada disso que vocês estão pensando. Vocês estão dizendo que essas pessoas estão bêbadas, vocês não sabem o que estão dizendo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês só estão dizendo isso porque vocês não têm discernimento, porque vocês não conseguem ver aquilo que só nós somos capazes de ver através do Espírito Santo de Deus. Porque se vocês tivessem o discernimento, os olhos de vocês seriam abertos, vocês veriam isso de outra forma e entenderiam isso. Mas vocês não entendem porque não têm discernimento. Os olhos de vocês estão fechados. Isso aqui é o cumprimento de uma promessa. Não só uma promessa feita em Cristo Jesus, mas feita lá no Antigo Testamento, lá no profeta Joel, que diz que naquele tempo os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. E ele começa a citar o Antigo Testamento para dizer: vocês não têm discernimento. Voltando aqui ao nosso texto,
Por que prudente como a serpente? Porque a serpente tem a capacidade de enxergar aquilo que os outros não podem enxergar. E quando o crente é prudente como a serpente, ele é capaz de enxergar aquilo que os outros não são capazes de enxergar, porque ele enxerga através do discernimento. Um dom concedido pelo Espírito Santo que todos devem buscar. Buscar através do relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, e buscar através do conhecimento da palavra de Deus, porque não é só o relacionamento com o Espírito Santo, é o conhecimento da palavra de Deus, porque é aquilo que vai servir para o teu discernimento, para que você consiga discernir aquilo que é certo e errado, é a palavra. Então às vezes a pessoa ingressa na vida cristã e acha que ela vai ter discernimento só se relacionando com o Espírito Santo, buscando relacionamento com Deus. Não é só relacionamento, é relacionamento e conhecimento da palavra, porque a palavra é o teu guia, a palavra é o teu norte, é ela que vai discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é ela que vai te guiar, te conduzir para onde você precisa ir. E a própria palavra nos atesta isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, vivemos uma época, não estou aqui para ficar criticando a igreja de uma forma geral, mas vivemos uma época com a maior necessidade de discernimento na vida cristã, é a época atual. E a falta do discernimento vem justamente pela falta do conhecimento da palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que tem a consciência cauterizada. E ele continua a palavra, mas pegando o versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe por que muitos têm abandonado a fé, irmãos? Por falta de discernimento. E o discernimento não vem porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. A gente poderia gastar muito tempo aqui só dando exemplo disso, mas são exemplos que eu e você conhecemos muito bem e sabemos que é claro nos dias de hoje. Terceiro lugar, então até aqui, irmão, só que para que você não se perca, prudente como uma serpente, porque precisamos viver em constante vigilância. Prudente como uma serpente, para que possamos enxergar aquilo que só se discerne espiritualmente. Em terceiro lugar, prudente como uma serpente, porque nós precisamos sermos renovados na caminhada. Um crente que se renova na caminhada, prudente como a serpente. Por quê? Porque ela tem as escamas. A um determinado momento ela deixa as escamas, ela ganha escamas novas e ela se renova. Olha, dependendo do teu nível de religiosidade, você pode não gostar dessa palavra, mas eu espero que não tenha esse caso aqui. Mas dependendo do seu nível de religiosidade, você pode não gostar do que eu vou te dizer, mas eu vou te dizer, você precisa se renovar. Uma palavra que ganhou uma conotação negativa, né, no meio cristão tradicional, vamos dizer assim, né? Renovação, renovados, né? Essa palavra no passado ela já ganhou um contexto negativo, mas à luz da palavra de Deus, irmãos, o crente precisa se renovar. Eu quero citar aqui 3 áreas da nossa vida que precisam de renovação. A primeira delas é a renovação da mente. A renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, texto muito conhecido por todos nós, vai dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2, a palavra de Deus vai dizendo: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, irmãos. Vida cristã inicia no momento que o Espírito Santo é selado à pessoa. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que no momento em que nós ouvimos e cremos na palavra, no Evangelho da verdade, o Evangelho que nos salvou, nós somos selados com o Espírito Santo. Ali inicia a vida cristã. Então a pessoa está aqui no momento, ela se entrega a Jesus, ela recebe a Cristo, ela recebe o Espírito Santo, ela é selada com o Espírito Santo. Aí inicia uma nova caminhada de vida cristã. Mas ali está só começando algo que precisa ser cultivado, amadurecido, crescido, porque a vida cristã exige esses estágios. E nesse estágio, queridos, de crescimento, de amadurecimento, como é o estágio que nós estamos trabalhando esse ano, precisa haver renovação de mente. Para quê, irmãos? Para que através da renovação de mente a gente não venha se tornar forma. Não vos conformeis, não torneis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós desejamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só conseguimos fazer isso através da renovação da nossa mente, para que através da renovação dessa mente a gente não tome a forma desse mundo. Domingo eu estou preparando uma mensagem para a conferência dos jovens. Domingo pela manhã eu vou dar um pouco mais de ênfase no que eu vou falar agora, mas também cabe o que eu vou dizer aqui agora. Irmãos, quando que surgiu a mensagem do capeta, que tem enganado a muitos crentes, dizendo que não precisa ter diferença entre um crente e um não crente? Quando que foi, irmãos, que cresceu essa mensagem de Satanás no meio cristão, que coloca um crente no meio de 5 não crentes? Você olha e você não consegue discernir e perceber quem é crente e quem não é. Quando que surgiu a mensagem de Satanás na vida cristã, dizendo que nós não precisamos mais influenciar o mundo, mas temos que ser influenciados por ele? A renovação, ela precisa acontecer na nossa mente. Nós somos resultados daquilo que produzimos aqui dentro. O meu exterior, ele vai produzir aquilo que está interiorizado em mim. Se eu não mudo a mente, se eu não mudo os meus conceitos, se eu não me renovo por dentro, eu vou ser um reflexo daquilo que está apodrecido aqui dentro. Nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos ser transformados. E sermos transformados, experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o certo continua sendo certo, ainda que alguns preguem e façam errado. O errado continua sendo errado, ainda que alguns digam e preguem que é certo. Por isso precisamos renovar a nossa mente. Segundo lugar, precisamos renovar as nossas forças. Na vida cristã, eu entendo que o Senhor Jesus também quer dizer isso aos seus discípulos. É preciso renovar as forças. Olha, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Eles vão apedrejar vocês, eles vão perseguir vocês, eles vão torturar vocês, eles vão querer matar vocês. Vocês podem se enfraquecer. Então sejam prudentes como a serpente, porque a serpente se renova e vocês vão precisar renovar a força de vocês, porque se vocês não renovarem as forças de vocês, vocês vão parar no meio do caminho. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, de 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você precisa renovar as suas forças, prudente como a serpente, porque tal como ela troca as escamas, você precisa renovar a sua força. Olha, e tem uma fonte para que você renove a sua força, essa fonte é Jesus. Mas Jesus sabia, como sempre soube, exatamente o que estava dizendo. Jesus não fala, não joga a palavra ao vento. Jesus não fala nada que não tenha sentido. Pode ser antagônico, pode ser no primeiro momento meio sem lógica, mas Jesus sabia exatamente o que estava dizendo, para que você não perca o que foi dito até aqui. Jesus ensina os seus discípulos, a nós, sermos prudentes como uma serpente, porque a serpente vive em constante vigilância. Ela enxerga aquilo que só se discerne espiritualmente, e ela se renova na caminhada. E para terminar esse assunto da renovação, ficou faltando o terceiro tópico dentro dele, o terceiro subtópico, vou falar e vou concluir. Olha, prudente como a serpente, porque além de renovar a nossa mente e de renovar as nossas forças, grave isso, nós precisamos renovar o nosso coração e nos libertar da religiosidade. Lucas capítulo 5, versículo 36 e 37. Propõe-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para cozer em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Rapidamente, qual é o contexto desse texto? O Senhor Jesus está sendo duramente criticado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos religiosos. E você sabe muito bem, se você não sabe, saiba disso agora, que o ministério de Jesus, ele é duramente crítico à religião, sobretudo à religiosidade. O Senhor Jesus ataca duramente o templo e a religiosidade que era vivida nele e nas sinagogas. Então os mestres da lei, os fariseus, eles estavam criticando Jesus porque Jesus havia comido, sentado à mesa com pecadores. Estava criticando também nesse mesmo capítulo porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos e não fazendo jejum. Então havia uma crítica muito grande a Jesus, aos seus discípulos. E Jesus, percebendo que o judaísmo ele era um peso, ele trazia um peso a todos aqueles que viviam nessa religião, ele usa dessa parábola. Ele diz: olha, não se usa pano novo para remendar roupa velha, da mesma forma que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque ambos os casos não vão suportar. Por quê? Porque o pano novo, ele não foi lavado, ele não passou por nenhum processo de encolhimento ainda, ele está novo. Então se você pega um pedaço de pano novo e remenda numa roupa velha, a roupa velha já passou por todos os processos que tinha que passar. Ela não vai acontecer mais nada com ela, mas o pano novo ele vai encolher. Então você remendou, deixou ali certinho, quando lavou, aquilo vai encolher e vai puxar e vai arrebentar. E um vinho novo, quando era produzido e colocado num odre, ele passava por um processo de fermentação, e nesse processo de fermentação ele esticava o odre, que era uma bolsinha de couro. Então quando o vinho novo era colocado ali, quando ele fermentava, ele esticava aquele odre, e ao colocar um vinho novo que ainda não passou por um processo de fermentação num odre velho, quando ele forçar o odre vai arrebentar. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Não tem como viver, guarda isso, não tem como viver um evangelho cristocêntrico pautado pela religiosidade, porque a religiosidade não aguenta. O cristianismo, o evangelho cristocêntrico, ele arrebenta com a religiosidade. Só para não perder a piada, alguns vão entender: ou você é crente, ou você é religioso. Os dois não dá. Religiosidade
não suporta um cristianismo, um evangelho cristocêntrico. Porque o evangelho cristocêntrico é vinho novo. E a religiosidade é odre velho. Grave uma coisa e nunca se esqueça disso. Tradição sim, tradicionalismo não. Ok? Tradição sim, tradicionalismo não. A tradição, estou concluindo, é a fé viva dos que já morreram. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Irmãos, com muito carinho, com muito respeito ao tempo e à teologia que cada um tem sobre a igreja, sobre a vida cristã. Às vezes a gente vê muito uma palavra de saudosismo ao passado, sem ao mesmo tempo dar relevância ao presente. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, qual é o maior modelo de igreja que nós temos na Bíblia? A igreja primitiva. Mas a igreja primitiva era uma igreja perfeita? Não. Não é. Não existe igreja perfeita. Então muitas vezes, a pessoa às vezes vai pregar e ela cita a igreja primitiva e fala como essa igreja ela é extraordinária e enaltece a igreja primitiva. Ótimo, temos muitas lições para tirar da igreja primitiva. Mas você já parou para pensar que, ao contrário daqueles que viveram a época da igreja primitiva, Jesus te chamou para viver a época da igreja dos últimos dias? Irmãos, a gente pode falar o que quiser do passado sem esquecer que a gente foi chamado para ser igreja hoje. E que talvez a gente esteja vivendo um momento decisivo da vida do cristianismo, porque talvez a gente esteja vivendo a época da igreja dos últimos dias, irmãos, na terra. E se alguns foram privilegiados porque viveram os primeiros anos, a gente pode estar sendo privilegiado por viver os últimos. Então tem algo muito importante para os dias de hoje, tem algo muito importante para aquilo que Deus quer fazer hoje. A palavra de Deus é imutável. Esse é um dos conceitos da teologia. Isso é inquestionável. A palavra de Deus é imutável, ela é infalível, ela é inerrante. Mas as coisas à nossa volta mudam, irmãos. Mudaram. A mensagem que nós vamos anunciar ela é a mesma. As estratégias podem ser diferentes. Não dá para fazer o que muitas igrejas têm feito hoje. Se colocarem numa posição como se elas fossem as tais e achar que nós estamos vivendo a melhor época do cristianismo, como muitos acham, porque em nenhum tempo da história de vida cristã houve tanto crescimento do cristianismo como nós temos hoje. Essa fala que eu vou falar agora, ela pode ser mal interpretada, porque ela quem olhar de fora pode pensar, ele fala isso porque ele é pastor de uma igreja pequena. Mas não é por isso. A maior época do cristianismo, que mais pessoas foram ganhas pelo evangelho, é a época atual. Mas nós nunca vivemos uma época de igreja tão cheia de pessoas e com coração tão vazio e mente tão vazia de Deus e da palavra dele. Mas é preciso, irmãos, é preciso renovar o seu coração, se libertar da religiosidade. Ficou faltando um tópico ainda para a gente falar da serpente, que a gente vai falar na próxima quinta-feira, para depois entrarmos nas comparações, nas aplicações sobre a pomba, tá? Que essa palavra tenha sido palavra de Deus para a sua vida, que você tenha tirado ensinamentos e lições sobre ela, que Deus complete, que o Espírito Santo complete no seu coração e faça aquilo que eu não posso fazer, que Ele complete essa palavra, que você seja edificado e que o nome de Deus seja engrandecido através da sua vida. Deus abençoe.